Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Estamos em Malaquias 3. E na certeza de que o Senhor irá falar profundamente conosco, eu quero convidar você a compartilhar esta mensagem, dar o teu like e se inscrever neste canal se porventura você ainda não é inscrito e ativar o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Malaquias, capítulo de número 3, verso 1 e verso de número 2, que nos diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Glória a Deus, queridos, por esta palavra gloriosa nesta manhã. Em Malaquias 3, o Senhor Deus começa fazendo uma promessa de restauração. Ao longo da história, observamos a intervenção de Deus. Por pior que a situação se torne e por maior que seja a calamidade, em algum momento o Senhor intervém na história, impedindo assim que o caos domine. Contudo, há também a promessa de juízo contra aqueles que promovem o caos, a destruição e o pecado. Ou seja, o mal será julgado. Mais uma vez, a palavra de Deus aborda a questão da honra. Ele fala da maneira mais direta e explícita sobre a honra devida a Ele, ministrada através dos dízimos e ofertas. Observamos que a conduta do povo é fruto de sua visão do serviço a Deus. Eles consideram uma tarefa inútil. Eles não veem a menor utilidade. Isso porque eles observam sobre uma perspectiva errada. Eles pensavam: agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus, como diz o verso de número 15. Contudo, queridos, quando nutrimos este tipo de atitude no nosso coração, a nossa fé é contaminada. Nos tornamos amargos e somos dominados pela incredulidade. E em seguida, o Senhor mostra a maneira como Ele enxerga aqueles que o temem. Deus considera um tesouro peculiar aqueles que o temem. A promessa é que eles não ficarão desamparados. Aleluia! Logo, o Senhor cuidará dos seus. Longe de ser um capítulo, querido, que se refere apenas à importância da fidelidade nos dízimos e das ofertas. Malaquias 3 é um chamado à fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida. Você precisa entender isso. Iniciando com a profecia a respeito de João Batista, o Senhor declarou que sua vida seria um testemunho acerca do desejado Messias. Porém, para um povo que não reconhecia sua fracassada condição espiritual, seria praticamente impossível compreender. E não implicava, seria como impossível compreender no que implicava o dia de sua vinda, queridos. Parece
como parece com os nossos dias também. Jesus viria justamente como derretedor e purificador da prata e refinador do ouro, transformando as ofertas impuras em justas ofertas, como diz o verso 3. Quando paramos para meditar na diferença entre uma oferta que agrada a Deus, queridos, e a que agrada ao Senhor, que é agradável ao Senhor, então, queridos, lembramos como nos dias antigos, como diz o verso de número 4 aqui, ele diz: e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja esta declaração. Não há como não nos lembrarmos da oferta de Caim, queridos, e a oferta de Abel, conscientes que estavam de que o pecado os havia destruído, ou melhor dizendo, destituídos do privilégio da vida eterna e do gozo do lar edênico, pois haviam sido expulsos de lá. Agora, haviam aprendido, por exemplo, do lar, mediante os sacrifícios oferecidos a Deus por Adão. Porque quem ensinou eles? Adão. E Adão aprendeu com quem? Com Deus. Quando os nossos pais decidiram andar de forma independente, havia uma orientação de Deus, queridos, mas eles decidiram fazer da maneira deles. Por isso escolheram a árvore do bem e do mal, a árvore da ciência, do bem e do mal, e não a árvore da vida. É isso que acontece quando alguém decide fazer da sua maneira e não da maneira de Deus. Então veja que agora eles estão diante de um sacrifício e eles vão apresentar a Deus. E eles aprenderam ali que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Contudo, enquanto Abel guardava as palavras de Deus em seu coração, Caim pensava que poderia agradar a Deus à sua própria maneira. Tem gente que deixa a palavra de Deus e o conselho de Deus e faz da sua maneira e acha que Deus tem que receber. Querido, Deus não vai receber. Deus não está interessado num sacrifício que o seu coração não esteja nele, que não seja verdadeiro. O resultado nós conhecemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, como diz em Hebreus no capítulo 11, no verso 4. Percebam que a Bíblia não diz que Caim não ofereceu sacrifício, mas que o sacrifício de Abel foi mais excelente. Ou seja, podemos até oferecer sacrifícios a Deus, mas isso não quer dizer que todos sejam agradáveis a eles e aceitos por ele, querido. Abel ofereceu o sacrifício de um coração obediente ao Senhor. Oh, queridos, que você possa entender essa verdade nessa manhã. Ele entendeu que assim como pela desobediência de seus pais haviam perdido o dom da vida eterna, pela obediência, aquele que o criou pela fé na promessa de um Salvador, conforme Gênesis 3,15, poderia revê-la. Deus não muda, queridos. E esta é a razão pela qual ainda temos a oportunidade de acertar o caminho. E a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. Deus está prestes, queridos, a derramar sobre esta terra o seu juízo. E que tipo de oferta Ele vai nos encontrar oferecendo? Oh, pense nisso. Olha o que diz o verso de número 7. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aceitar este convite
e tomar posse dessa promessa? Ou vamos repetir as palavras de um povo cego e surdo? Em que havemos de tornar? Veja o que responderam para Deus. Amados, a devolução do dízimo e das ofertas é um mandamento do Senhor, tanto quanto Ele ordena: não furtarás. Não adianta tentar fugir da palavra de um Deus que deixou bem claro: eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, não mudo, diz a Bíblia, e está aqui no verso de número 6 também. A fidelidade quanto aos dízimos e as ofertas do Senhor não é garantia de salvação, mas é resultado dela. Lembremos que faz parte das obras humanas, nos últimos dias, a avareza. E isso está registrado em 2 Timóteo, querido, no capítulo 3, no verso 2, você pode ir lá e conferir o que no Espírito, queridos, consequentemente decidirá por uma vida. Quem anda no Espírito, consequentemente decidirá por uma vida de fidelidade ao Senhor em tudo, queridos. Volto a repetir, em tudo. Que a oração de Davi seja também a nossa. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 186, verso 11. E então seremos para Deus particular tesouro, e Ele nos poupará como um homem poupa o seu filho que o serve. E veremos outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Que em nome de Jesus, queridos, façamos parte do primeiro grupo. Ore comigo agora. Querido Deus e Pai, neste momento de oração, eu te glorifico por esta palavra, e que a tua palavra, Senhor, encontre lugar em cada coração nesta manhã, Senhor, e que esta pessoa, ó Deus querido, que precisa, ó Senhor, ser despertado para uma vida verdadeiramente dedicada ao Senhor, ó Deus, que possamos, Senhor, como o salmista dizer: tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que é meu, bendiga o teu santo nome. Senhor, abençoa esse povo que ora comigo e recebe, meu Deus, as nossas orações em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, dê o teu like neste canal e também se inscreva se porventura você ainda não é inscrito. Ative o sininho para que você seja notificado a cada manhã e receba esta mensagem abençoada que o Senhor tem repartido conosco. Deixa eu terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.